Bem-vindos, estudantes do curso de Administração. Essa é a disciplina Evolução do Pensamento em Administração. A nossa aula de hoje é sobre a abordagem neoclássica da administração. Esta aula está prevista na aula 7 no nosso plano de ensino e eu sou a professora Jane Mendes Ferreira. A abordagem neoclássica da administração não é, novamente, uma teoria, mas um conjunto de autores que retoma os conceitos da teoria clássica, adaptando esses conceitos e atualizando esses conceitos à conjuntura econômica, política e social da época, do pós-Segunda Guerra. Ele é um movimento heterógeno de autores, né? Tem aí como principal expoente o Peter Drucker, de 1954, que é conhecido como o pai da administração por objetivos. Mas existem outros autores também, William Newman, Ernest Dale, Ralph Davis, Louis Allen, George Terry. Para esses autores, as organizações possuem alguns elementos comuns. O mais importante deles são os objetivos ou a razão de ser das empresas, ou vocês vão aprender em administração estratégica a missão da empresa. Em todas as organizações existem, ou pelo menos deveriam existir, objetivos e são eles que justificam a existência dessa empresa, por isso essa abordagem também é muito conhecida como administração por objetivos. Então, para esses autores, a administração deve ser eficiente e eficaz. Eficiência, nós já vimos isso em aulas anteriores, se eu não me engano, na primeira aula, é a ênfase no fazer certo, né? Eficiência é fazer certo e eficaz é fazer a coisa certa. Então, a ênfase, né, da administração é ser eficiente e eficaz, otimizando o uso de recursos, obtendo resultados, né? Então, colocar as máquinas em funcionamento, praticar valores religiosos, ganhar o céu, ganhar o jogo. Essas são algumas coisas que são tratadas aqui na abordagem neoclássica da administração. Vai privilegiar o desempenho individual e a capacitação dos membros da organização é algo muito importante quando se trata da abordagem neoclássica da administração. O modelo de ser humano, né, é específico para a administração, para a ciência administrativa. É o homem prático. Então, um bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançar os objetivos com o mínimo de dispêndio de recursos e de esforços, com menos atritos e com outras atividades úteis, tá? Então, aqui é o homem prático, pragmático, é o modelo de ser humano desta abordagem. Quais são as características desta abordagem neoclássica da administração? Bom, conforme o modelo de homem, o homem pragmático, né? Então existe uma ênfase na prática administrativa. O que isso quer dizer? Existe aí o pensamento de que a gestão deve buscar por resultados concretos, por isso é tão importante o estabelecimento de objetivos, e essa também vai ser uma ênfase dessa abordagem. Existe uma ênfase também nos princípios gerais de administração, existe aí autores que criam vários princípios administrativos que, em última análise, levam as mesmas funções do administrador e da administração conforme preconizados lá por Taylor e Fayon. Nós vamos ver um pouco mais disso mais adiante aqui mesmo nesse material. Existe então uma reformulação desses postulados clássicos que acabam por reafirmá-los, né? Só uma releitura de todos os postulados. Claro que existe uma ênfase nos objetivos e resultados, porque
esses autores da abordagem neoclássica consideram muito importantes os objetivos, que toda organização deva ter objetivos, eles devem ser devidamente construídos e seriamente perseguidos ao longo da vida da organização. Então, valoriza bastante os resultados concretos, e aí, nesse caso, os indicadores são muito relevantes também. Existe aí alguns autores que falam que essa teoria neoclássica é uma teoria bastante eclética, porque ela aproveita todas as contribuições que vieram anteriormente a ela, né? Em especial, busca coordenar atividades principais, retomando aí um modelo mecanicista da organização, mas aliando aí com as atividades humanas, com as equipes de trabalho. Como a abordagem neoclássica tem como característica a retomada ou até a criação de princípios gerais da administração, vou rever com vocês quais são esses princípios, ou pelo menos os que são mais usados ou mais difundidos, e depois, no decorrer desse material, falarei sobre cada um deles mais detidamente. Por que se fala em princípios gerais? Porque eles ajudam, segundo os autores associados à abordagem neoclássica, a estabelecer padrões de comportamento. Esses princípios podem mudar de autor para autor, mas eu vou expor aqui os mais usados nos livros de administração. São eles: divisão do trabalho, especialização, hierarquia, autoridade, responsabilidade, delegação, amplitude administrativa e alocação da autoridade. Vamos falar um pouco sobre a divisão do trabalho. Nós já vimos que a Revolução Industrial trouxe como consequência essa divisão, que significa decomposição de processos complexos de trabalho. Divido, então, para que eu possa alcançar maior eficiência. Então, a divisão do trabalho tem como consequência maior produtividade e redução dos custos. Nesse sentido, o próprio trabalho de gestão vai ser dividido em acordo com o nível hierárquico. Dessa forma, no nível institucional ou estratégico, são alocadas pessoas com cargos, né, de presidentes, diretores, são aqueles responsáveis aí pelo planejamento de longo prazo da organização, entre outras atribuições que já vimos. No nível intermediário, também chamado tático, são alocados os gerentes e supervisores. E no nível operacional, são alocadas aquelas pessoas que vão ser responsáveis pela execução das tarefas. Vou destacar aqui uma questão importante, é que vocês vão ouvir muito falar do chão de fábrica. E como administradores não deveríamos usar esta expressão. Melhor seria dizer nível operacional ou nível de execução de tarefas, ok? Porque chão de fábrica é uma expressão um tanto preconceituosa. Chão é o que a gente passa por cima, né? Então, acho que a gente não deveria usar esta expressão. Vamos usar a expressão técnica, que é nível operacional, ok? O princípio da especialização. Bem, com a divisão do trabalho, surge então a especialização. Isso significa que cada pessoa na organização, na empresa, vai atuar naquilo que sabe fazer, em tese, né, teoricamente. Ela vai ser contratada para desempenhar uma tarefa específica. As pessoas, então, elas podem ser agrupadas em acordo com a especialização. Cada órgão passa a ter funções específicas. Olhem aqui esse organograma muito básico que eu coloquei para vocês. Esse organograma ele foi criado em relação àqueles princípios lá do FAIOL da função da organização. Então,
Quando a gente pensa em organizar alguma coisa, fazer uma estruturação ou uma reestruturação organizacional, a primeira coisa que a gente pensa é como que a gente vai agrupar essas pessoas, como é que a gente vai tornar essa organização mais eficiente. Nesse exemplo aqui eu coloquei as funções básicas: produção, sem produzir nada não há como vender; a venda, né, que é o marketing aqui, pelo amor de Deus, não confundam marketing com propaganda. Propaganda é uma das funções da mercadologia ou marketing, né? Algumas empresas chamam simplesmente de vendas. É a mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou pegar essas pessoas que trabalham, por exemplo, lá no marketing. Então, lá estão os vendedores, eles sabem como vender, eles sabem como atender aquele cliente, eles sabem, né? Tem um grupo lá de pessoas que faz o pós-venda, tem um grupo de pessoas que faz a promoção, tem um grupo de pessoas que estabelece o preço, que estabelece, né, as estratégias lá de comunicação com o cliente. É tudo muito especializado, eles ficam lá juntinhos e a gente chama isso de um departamento ou um setor de marketing. A mesma coisa com a produção, eles vão falar lá a mesma língua, eles vão trabalhar com estoque, eles vão trabalhar com maquinário, eles vão olhar processos de produção, todos vão ser especializados naquilo. E o administrativo financeiro também vai viabilizar todo esse funcionamento, tá? Então, a especialização, claro que ela não funciona desse modo que eu coloquei aqui para vocês neste organograma para todas as organizações. Eu vou pegar um material específico para vocês, para ensinar a fazer um organograma, que é algo muito técnico e muito destinado ao administrador. E hoje em dia, infelizmente, os administradores não sabem mais fazer um organograma, eles estão todos preocupados em fazer estratégia. Só que eu digo para vocês, não tem posições para presidente para todo mundo que sai do curso de administração. Alguém vai ter que organizar esta empresa. Isso é para o administrador de nível médio, né? Não significa que é uma pessoa mediana, é um nível hierárquico médio e vai ser obrigado, alguém vai ter que fazer isso. Infelizmente, tenho visto aí muitos erros na confecção de organogramas aí, né? Então a gente vai ver isso especificamente numa aula só sobre organograma, tá? Então, o princípio da especialização na abordagem neoclássica é um princípio que tem a ver com essa releitura que é feita a partir dos trabalhos lá de Taylor e Fayol e os demais autores da escola clássica. Ele ainda está aí, a gente precisa de organizações que estejam bem estruturadas, utilizando corretamente o princípio da especialização. A hierarquia, né, também é consequência da divisão do trabalho e da especialização. Existem diversas tarefas a serem executadas, logo, isso exige uma diferenciação de poder. Quanto maior a organização, em geral, mais níveis hierárquicos. Isso também vai ser influenciado pelo tipo de atividade. Se você quiser um exemplo disso, veja lá a própria UFPR, né? Então, quantos níveis hierárquicos tem a UFPR? Então, um professor, ele trabalha em que nível hierárquico? Um chefe de departamento, um chefe de setor, né? Um pró-reitor, o próprio reitor. Que níveis representam isso na hierarquia, né? Que tipo de poder que se tem, que tipo de atribuição. Cada um está estabelecido, inclusive por lei, como é o caso, né, do serviço público. Então, a aplicação dos conceitos de autoridade, responsabilidade e poder, eles vêm por causa da hierarquia. Autoridade e responsabilidade são outros princípios que estão aqui e que vocês, como
gestores, como administradores devem pensar quando estiverem lá gerenciando, né, as organizações, tem que saber o que significa, o que é autoridade. É o direito de mandar. Então, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Essa autoridade, ela está sempre alocada em cargos e não em pessoas. Pense sobre isso. Essa autoridade, ela é aceita pelos subordinados e ela flui, a autoridade flui de cima para baixo nos níveis hierárquicos. Já a responsabilidade é inerente às pessoas e não ao cargo. Então, veja o caso dos servidores públicos. Quando a gente olha alguma notícia que algum servidor público não agiu com a devida responsabilidade, é ele que vai responder, é ele que paga multa, é ele que pode ir preso, é ele que pode ser demitido do serviço público, por exemplo. Então, a responsabilidade é o dever de responder pela autoridade. Tá aí uma boa questão para colocar numa prova, é uma boa questão que cai sempre também em concursos públicos. Então, a responsabilidade é o dever de desempenhar a tarefa designada. O princípio da delegação. O que é essa delegação? É a transferência da autoridade para a tomada de decisão para outros cargos. Então, a delegação coloca a autoridade em níveis diversos daqueles inicialmente pensados em uma hierarquia. A responsabilidade, ela nunca é transferida no todo. É sempre uma transferência em parte, porque, em última análise, é o gestor quem é responsável quando algo não dá certo. Por isso, a importância do acompanhamento das atividades. Quando você, como gestor, resolver delegar a autoridade, você pode fazer isso, é claro, mas deve delegar toda a extensão da tarefa. Não adianta dividir uma tarefa e delegar só uma parte, né? Então, deixa lá para uma pessoa que está ocupando um determinado cargo fazer isso, mas é importante que essa pessoa tenha as competências corretas para a execução da tarefa. É importante também como você, como gestor, proporcione a informação necessária para que a pessoa possa tomar as decisões em relação àquela tarefa. E, claro, você, como gestor, deve avaliar e recompensar o desempenho. E onde é que a gente aloca a autoridade, né? A alocação da autoridade se dá em relação à tomada de decisão. Essa alocação de autoridade, ela pode ser centralizada ou descentralizada. A centralização refere-se à autoridade centrada no indivíduo que está no nível hierárquico mais alto. Isso indica uma unidade de comando, muitas vezes ela é muito importante. A descentralização significa que as decisões são pulverizadas nos níveis hierárquicos inferiores. Isso indica uma supervisão mais funcional. A tendência atual, a tendência mais moderna, é delegar poder, né, aos níveis mais baixos da escala hierárquica, diferente daquilo que Taylor e Fayol defendiam, que era uma extrema centralização. É importante destacar, né, que a centralização em si ela não é boa nem má. Vai depender do tipo de organização, do tipo de cultura, em que setor ela está, tá? Então, nem sempre a centralização é má, nem sempre a descentralização é boa, muito embora a gente ouça muito falar sobre isso aí nos veículos de comunicação. Nós, como administradores, temos que analisar essas questões, cultura, tipo, o que está fazendo, que tipo de autoridade precisa para fazer isso, tá? Então, eu coloco aqui para vocês um desenho de uma organização centralizada e de uma organização descentralizada.
Existem vantagens e desvantagens tanto para a localização centralizada da autoridade quanto para a alocação descentralizada da autoridade. Então, quais são as vantagens da centralização? As decisões são tomadas por pessoa, em geral, com a visão global da organização. Neste nível hierárquico, em geral, nos níveis superiores de hierarquia, as pessoas são mais experientes, então a tomada de decisão é feita por pessoas, por tomadores de decisão mais experientes. Em geral, existe uma coerência nas decisões, as decisões estão mais alinhadas com o planejamento. Quais são as desvantagens da centralização? Em geral, os executivos estão longe do cotidiano da empresa e isso pode prejudicar a decisão tomada em função da falta de informação da operação especificamente, né? Porque os executivos têm pouco contato com os funcionários. E em organizações grandes, né, existe uma desvantagem dessa centralização, que é, em geral, existe um caminho muito complexo entre a tomada da decisão e a execução. Então, pode haver falhas na comunicação, naquilo que o executivo lá do alto escalão decidiu, até que essa decisão chegue lá no nível operacional, pode haver ruído na comunicação. Quais são as vantagens e desvantagens da descentralização? As vantagens: as decisões são tomadas mais rapidamente, porque são os próprios tomadores que possuem mais informações sobre a situação. Existe também a vantagem de proporcionar maior participação no processo decisório. Em tese, geram maior motivação e menos alienação do processo. Também é uma vantagem porque deixar com que o próprio executor, né, tome a decisão, proporciona para ele treinamento para que ele possa vir a se tornar um gerente de outros níveis mais avançados. Existem também desvantagens da descentralização. Pode ocorrer, por exemplo, falta de informação e coordenação entre os órgãos da empresa, né? Então, eu estou tomando uma decisão aqui nesse nível onde eu estou olhando só para esse departamento aqui e não tenho, às vezes, contato com outros departamentos, tá? Pode haver também um maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento de administradores, já que é uma organização descentralizada, eu tenho que tomar cuidado com quem eu coloco ali, ele já tem que vir com alguma experiência. Sempre existe o risco de subjetivação na descentralização. O que isso quer dizer? Que os administradores, os gestores, eles podem querer defender os próprios interesses ou apenas os interesses do seu próprio departamento, ao invés de interesse da organização como um todo. Também pode acontecer que diferentes políticas para os vários departamentos não sejam conhecidas pelos tomadores de decisão, né? Então, isso pode levar a uma decisão equivocada pelo desconhecimento do tomador de decisão dessas políticas. Então, lembre-se sempre, a centralização em si não é boa, nem má. O mesmo acontece com a descentralização. Todas elas têm vantagens e desvantagens. A amplitude administrativa, o que significa isso? Significa a quantidade de subordinados que um administrador pode supervisionar. Lembra lá nas pirâmides que eles colocavam que um supervisor lá não poderia supervisionar mais que 10, um outro tipo não poderia mais do que 50, né? Então, isso continua até hoje, né? A gente tem que verificar mesmo quanto uma pessoa pode supervisionar. Então, uma amplitude estreita, né, conduz a uma estrutura organizacional bem alta e vice-versa. A tendência atual é sempre achatar as estruturas, diminuir os níveis hierárquicos, diminuir essa amplitude, ok?
E, para a gente finalizar esta conversa aqui, né, sobre essa abordagem neoclássica, todas as questões tratadas na teoria clássica levam, por fim, à mesma concepção do Fayol, em que administrar é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Mais modernamente, o processo administrativo é conceituado como sendo um conjunto que envolve planejamento, organização, direção e controle, que se constitui, então, hoje em dia, as funções administrativas mais aceitas. Já falei para vocês também que cada vez que você tiver dúvida, você for promovido a assumir algum cargo de gerência, pense nisso, que você vai ter que planejar, organizar, liderar ou dirigir e controlar. E aí facilita o seu trabalho.